Olá pessoal, aqui é o Ivan e imaginem que o PCC, o primeiro comando da capital, resolveu fazer um fórum de discussão sobre o combate ao tráfico de drogas. E aí, para palestrar nesse fórum, eles chamam o El Chapo, o Marcola e o Fernandinho Beiramar. É um cenário surreal, não é mesmo? Mas saibam que isso está acontecendo agora no âmbito das redes sociais, porque a ONU resolveu fazer um fórum para debater a regulação das redes e dos meios de comunicação, e para conversar nesse fórum, para debater, eles chamaram o ministro Barroso, o Lula e o Felipe Neto, né? Parece muito surreal, principalmente porque há uns dias atrás eu estava falando aqui no canal sobre a necessidade das redes serem reguladas, justamente para que essas corporações como a Meta, o Instagram e etc. não possam forçar a sua ideologia de cima para baixo na cabeça das pessoas. Para que, sei lá, uma gorda de cabelo azul que está sentada numa diretoria do Facebook não possa impor que o algoritmo vai ajudar conteúdo de ideologia de gênero, de trans e etc. e vai esconder conteúdo que, por exemplo, defenda a família ou defenda a religião cristã. E eu realmente defendo esse ponto, que é necessário que essas corporações não possam impor esse tipo de ideologia, esse tipo de cultura woke na população através de manipulação do algoritmo e através de censura, como, por exemplo, a censura de páginas e de movimentos políticos só porque eles não atuam em conformidade com esse senso comum mainstream das corporações e da mídia. E aí vem a ONU para propor a regulação das redes sociais num sentido completamente oposto àquilo que eu acho ideal. Enquanto eu quero que as redes não possam forçar esse tipo de cultura woke na cabeça das pessoas, a ONU quer regular as redes para que esse tipo de conteúdo seja praticamente mandatório e forçado na cabeça das pessoas na base da marretada, se for preciso. Se você olhar a divulgação desse fórum, né, os comunicados de divulgação, eles falam muito sobre combate ao discurso de ódio, o tal do discurso de ódio. E o que eles chamam de discurso de ódio? É qualquer coisa que seja contrária ao mainstream que eles tentam promover, como, por exemplo, qualquer debate, qualquer discurso contrário ao terrorismo climático que é promovido por pessoas como a Greta Thunberg. As elites globais, principalmente no primeiro mundo, tentam promover uma tirania climática. Tentam promover ideias como a medição da pegada de carbono de todas as pessoas para sobretaxar aqueles que consomem mais, é claro, com o objetivo de tornar todos nós um bando de veganos gender fluids e pobres, porque eles querem tirar nosso dinheiro de todas as formas possíveis, querem sobretaxar tudo. Eles já sobretaxam de maneira obscena a população europeia com suas regras para importação. Vocês sabem que para um produto brasileiro, um produto agrícola brasileiro entrar na Europa, ele tem que passar por inúmeras barreiras que são muitas vezes erguidas sob essa justificativa da sustentabilidade, do clima. O resultado é que o consumidor europeu, o cara que está lá na França, na Alemanha, ele tem que pagar uma fortuna se ele quiser consumir um bife, se ele quiser comer uma manga, qualquer coisa que tenha que ser importada, porque eles transformam um discurso climático bonitinho e utópico numa barreira de mercado para tirar dinheiro do povo e encher o bucho deles de dinheiro. E isso não prejudica só a população, o cara que está lá na Europa, né, meu compatriota, prejudica também o produtor rural aqui no Brasil, prejudica a manufatura aqui no Brasil, que na hora de ser exportada tem que enfrentar inúmeras barreiras. E esse é só um dos problemas, né? Só um dos problemas que essa elite global tenta promover. Tem a tirania climática, tem a tirania de gênero, essa loucura de querer que as crianças sejam propriedade do Estado, mas e não estejam como tuteladas por seus pais. Eles veem os pais apenas como provedores de recurso financeiro
enquanto o Estado vai dar educação, moral e tudo mais para que as crianças sejam, é claro, escravas do sistema, né? Esse é o objetivo da elite global. E agora vamos falar sobre esses 4 players que estão envolvidos nessa ideia hedionda de controlar as redes sociais. Começar pela ONU, que organiza o evento. Pessoal, a ONU é o seguinte, é uma organização intergovernamental, ou seja, ela abrange os governos da grande maioria dos países do mundo. Acho que só a FIFA é uma organização com mais países membros. Devem ter outras também. Bom, isso não vem ao caso. As que todo mundo conhece que são importantes são essas. E o que acontece é que a ONU tem o objetivo de dar uma maquiagem de democracia e consenso para as vontades e agendas das superpotências e das grandes potências que constituíram a organização, tá bom? É claro que não é isso que está escrito na cartinha de intenção lá que eles fizeram, né, em Nova York, bonitinha, assinada. Não, o que está escrito lá é cooperação entre os povos, amizade, não sei o que. Agora vamos chamar o John Lennon para cantar Imagine, blá blá blá. É isso. Isso é o que está escrito na Carta da ONU, mas efetivamente a ONU serve para dar uma maquiagem democrática, uma maquiagem de democracia para as vontades das grandes potências, como por exemplo os Estados Unidos, a China, a Rússia, a França, o Reino Unido, os países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, os membros permanentes. E dentro da ONU, o único órgão que tem um caráter mandatório, que realmente pode determinar alguma coisa, é o Conselho de Segurança. E ele não serve para nada em matéria de coibir conflitos globais, principalmente em grande escala, porque você tem lá a Rússia, os Estados Unidos e a China, que vetam qualquer resolução que seja contrária aos seus interesses. Então, o Conselho e a ONU toda servem apenas para fazer com que a vontade das grandes potências se sobreponha à vontade dos pequenos países, né, de países do terceiro mundo, emergentes e etc. É para isso que serve a ONU. Para forçar essas agendas, para forçar a vontade dessas elites globais em cima dos outros países e em cima da população. Esse fórum que está sendo organizado agora está sendo feito no âmbito da Unesco, que é como se fosse um braço da ONU. Imagine que a ONU é a ONU como uma grande empresa, e aí você tem lá um departamento, você tem um departamento de marketing, um RH e etc. Imagina que a Unesco é um dos departamentos da ONU. Ou se fosse um governo, imagina que a Unesco é uma secretaria. Imagina que a ONU é a prefeitura, e aí você tem a secretaria, a Unesco seria a Secretaria de Educação. Aí você tem lá uma secretaria e de lá vai sair resoluções, vão sair vários documentos, e esses documentos eles não vão ser mandatórios, ninguém vai precisar aderir a eles. Mas o que vai acontecer é que governos pelo mundo, para ficarem bem com a ONU, partidos políticos, principalmente de esquerda, vão tentar forçar essa agenda dentro dos seus países. Então, olha aí um exemplo. O que for decidido aí nesse fórum maluco, decidido com a ajuda do Felipe Neto, vai ser forçado por partidos de esquerda, por exemplo, no Reino Unido, na Alemanha. Aqui no Brasil, o PSOL vai incorporar na sua agenda toda a porcaria que for discutida nesse fórum, e aí eles vão tentar, através do processo legislativo, forçar o Brasil a aderir a essa palhaçada. É o que vai acontecer. Eu só falei de um dos cavaleiros do apocalipse presentes nessa história. Temos também o Felipe Neto. O Felipe Neto, O Felipe Neto, não tem muito o que se falar sobre ele, é um cara que ficou famoso fazendo vídeo sobre Crepúsculo e depois imitou foca, banheiro de Nutella. Nunca foi um grande intelectual, mas graças à mídia brasileira e à imprensa, principalmente pessoas execráveis que nem a Vera Magalhães, ele começou a ser visto como um intelectual, começou a ser visto como alguém que entende de alguma coisa. Colocaram ele no Roda Viva, puseram um monte de gente para bater palma para ele, e aí ele é visto como alguém que entende da dinâmica das redes. E aí ele fica também cuspindo esse discurso besta sobre as fake news e o discurso de ódio, não sei o quê, quando todos sabemos que é mentira. Fake news não elegeu presidente nenhum no Brasil, como eles tentam insistir.
Discurso de ódio é apenas o discurso contrário a esse mainstream que tenta forçar a ideologia de gênero e tirania climática em cima das pessoas, certo? E o Felipe Neto é um sujeito que não consegue nem mentir, ele é um sujeito mentiroso que não consegue nem jogar Minecraft sem entrar no criativo para construir lá o castelinho dele. Não é mais grande coisa, ele não é mais grande coisa do que isso. E ele ter sido convidado para um fórum para debater redes sociais é realmente algo que demonstra que o comprometimento desse fórum e da ONU é mais midiático do que realmente procurar soluções, do que realmente ir atrás de maneiras de resolver o problema. É exatamente isso. E aí vamos pro outro, né? Que além do Felipe Neto, que é um palhaço, temos o Lula. O Lula, pessoal, é um bandido condenado que foi descondenado por uma manobra no STF, uma manobra que foi feita com auxílio do Bolsonaro e do seu ministro, o ministro que ele nomeou, Cássio Nunes. E aí o Lula, que é um sujeito profundamente autoritário, que promove ideias ditatoriais de extrema esquerda, ele vai lá debater o controle da rede social, ele vai lá debater o que pode ou não pode ser falado. Um sujeito que já tentou expulsar um jornalista do Brasil quer debater o que pode ou não ser falado nas redes sociais. Mas ele não é o pior nessa história. O pior, sem dúvida, é o Barroso. O Barroso é um ministro do Supremo que não entende para que serve o Supremo Tribunal Federal. Ou entende e passa por cima disso deliberadamente. Porque o Barroso ele vê a sua cadeira no STF como um mecanismo para ele fazer justiça social, para ele impor sua agenda cultural e ideológica, passando inclusive por cima do poder legislativo. Ele não entende, aliás, ele faz não entender, ele inventa interpretações de que o direito ele deve servir para fazer justiça social. O direito deve servir para proteger lá o oprimido, ou sei lá o quê, da sociedade capitalista, malvadona e etc. Quando, na realidade, o objetivo da Suprema Corte é julgar aquilo que é ou não constitucional. É pegar o caso concreto, o caso em debate, e julgá-lo à luz da Constituição, para que aí seja dado um veredito. Esse é o objetivo da Suprema Corte. O objetivo da Suprema Corte não é liberar o aborto porque o Congresso Nacional não quer liberar o aborto, então vem a Suprema Corte e libera. O objetivo da Suprema Corte não é liberar, sei lá, o casamento aí entre a pessoa do gênero, sei lá, do furry com o pansexual, o capeta que for. Não, esse não é o objetivo da Suprema Corte. O objetivo é julgar matéria constitucional. Mas o Barroso passa por cima disso, do que é o pilar da Suprema Corte, justamente para ficar promovendo a sua ideologia, para ficar promovendo, no fim das contas, cultura woke, bobagem progressista, porque é disso que ele gosta. E aí você tem o quê? Juntando tudo isso, você tem uma organização que tem o claro objetivo de promover os interesses das elites globais e oprimir a população. Você tem um influenciador maluco, com mania de grandeza, que também promove cultura woke, bobagem de gênero e etc., com o objetivo de se promover, eu não sei nem se ele acredita nisso, mas ele promove essas coisas com o objetivo de ficar bem para a mídia. Você tem o Lula, que é um sujeito inerentemente autoritário, um sujeito que promove todo tipo de agenda autoritária e de controle, um cara que gosta de governo comunista, gosta do Fidel. E você tem o Barroso, que é alguém que efetivamente, ao contrário do Felipe Neto que só promove, ele efetivamente força esse tipo de agenda goela abaixo da população, passando por cima do seu papel constitucional, da sua função atribuída constitucionalmente. Então, para resumir toda essa história, nada de bom, tem menor chance de vir desse fórum. Vai ser uma verdadeira vergonha, vai ser uma tragédia, e nós temos que nos levantar contra isso. E como nós vamos fazer isso? Bom, eu já expliquei aqui
que nenhuma resolução da ONU ela é mandatória, que venha da Unesco, é claro. As do Conselho de Segurança são. Nada que venha da Unesco é mandatório. Então eles vão tentar forçar a agenda lá que for feita, eles vão tentar forçar aqui no Brasil através do Legislativo. Logo, logo vai aparecer um projeto de lei do PSOL, alguma palhaçada dessas. O que nós temos que fazer é combater no âmbito do Legislativo tudo que vier dessa turma. Temos que eleger pessoas que estejam prontas para combater isso, que queiram combater isso, ao invés de ficar buscando like em rede social e principalmente pessoas que não tenham medo do cancelamento, da militância, do gênero, do travesti, sabe-se lá mais o que. Porque eu garanto para vocês, se vocês continuarem a eleger gente que tem medo da militância de travesti, etc., o seu filho vai ser ensinado na escola que ele pode aí, se ele está confuso com mudanças do corpo na puberdade, pode ser que ele seja trans e que ele tem que passar tesoura no negócio lá. Você quer isso? Não quer. Então para de eleger gente frouxa e para de apoiar gente frouxa. Abraço e se inscrevam aqui no canal. Até mais.